ZYJ 351, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na Rádio RCI. Estamos iniciando mais um programa Entre Livros com a autora convidada, Malu Balona. Malu Balona, seja muito bem-vinda, Malu. Grata, Rose, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. A Malu, ela é escritora já veterana. A gente vai falar sobre o livro dela, Autocura através da Reconciliação, um estudo, né, prático sobre a afetividade. Mas a Malu também tem um outro livro, que é Síndrome do Estrangeiro, que vai sair uma nova edição esse ano, assim, não é isso? Esperamos, estou devendo. Isso mesmo. E a Malu também é pesquisadora antiga da Conscienciologia, desde 1986, 86, né? Coordena a integrante, né, consultora do projeto Holo Memória, que faz todo o acervo histórico da Conscienciologia, e também é aqui apresentadora da rádio, né? Exato, mas é bom estar do lado de cá, Rose, minha colega, professora Rosimeire Salles, mas eu hoje aqui estou no outro papel. É bom inverter os papéis, né? Uma hora a gente está lá, outra hora a gente está aqui. Eu já estive aí no seu programa. Eu sei, te convidei, você foi, aliás, eu até fiz uma reprise, foi um programa muito bom, que muita gente gostou, sobre as orquipensatas, né? O pensamento correto, as ideias boas. Então, muito bom, muito contente de estar aqui nessa nossa sexta-feira, né? Hoje, 17, não é isso? 17 de maio, e vamos em frente, vamos trabalhar com essas ideias. E livro, eu costumo dizer, professora Rose, que são as ideias itinerantes, elas viajam no tempo e no espaço. Então, é um produto que não depende do seu tempo, ele vai adiante, né? Exatamente. Como é bom isso, a gente saber disso. E a gente vai estar falando hoje sobre o seu livro, mas você também está convidado a participar. Nós estamos no Facebook, né? Estamos aqui ao vivo na rádio, mas você pode mandar sua mensagem, seu comentário, suas colocações aqui no Facebook, que a gente vai estar integrando você no nosso bate-papo. Então, Malu, vamos lá. Autocura através da reconciliação. É uma abordagem diferente, né? Ela é, Rose. Eu devo essa abordagem aos amparadores. Eu sei que a gente costuma falar dessa temática aqui na RCI. Amparador é toda e qualquer personalidade, ou que está conosco aqui convivendo hoje nessa dimensão, ou que já está em outra dimensão, e que tem uma atitude conosco pró-evolutiva, ou seja, aquela consciência, aquela pessoa, personalidade que deseja o melhor para nós, mas faz isso com técnica, né? Então, eu em 1994, eu iniciei a técnica energética pessoal. Nós já convidamos várias pessoas para falar sobre essa temática, que é uma assistência à distância, anônima, e eu iniciei essa abordagem para começar realmente em 1995. E durante a TENEPS, que eu comecei a praticar em 1995, me veio essa inspiração, essa ideia, porque a reconciliação liberta. Liberta não só você, liberta outra pessoa e liberta você. Os amparadores me passaram essa mensagem, e na época eu estava convivendo com uma pessoa de personalidade bem difícil, que era do meu passado muito remoto, mas que eu reconheci, convivendo com essa pessoa, e eles então me instruíram a pegar essa temática. Então eu resolvi experimentar, criei esse título, Autocura, quer dizer, recuperação da saúde, através do entendimento, do acordo, da compreensão da outra pessoa. Eu estava tendo muita dificuldade nessa época para compreender as atitudes daquela pessoa. Então, eu resolvi dar uma palestra em julho de 1995, eu resolvi dar uma palestra com esse tema, Autocura através da reconciliação. Eu dei essa palestra em Buenos Aires, eu estava à frente do nosso trabalho lá, em Buenos Aires, na nossa unidade do IPC, na época, do Instituto Internacional de Projeciologia,
E quando terminou a palestra, a pessoa que era a minha pessoa alvo da reconciliação principal estava sentada à minha frente e ela se retirou antes de falar comigo. Eu falei, puxa vida, não agradei. Mas a pessoa voltou com uma rosa branca e me deu. Que isso! Eu achei isso muito significativo, porque não era uma pessoa de gestos assim muito delicados ou afetivos, era uma pessoa de trato muito difícil, não só para mim, para todo o grupo, mas principalmente para mim pela relação do passado. Então, ao me entregar aquela flor branca, você sabe, branco é muito considerado símbolo da paz, Sim. Muita gente faz isso, e isso sem misticismo, sem nada disso, não é religiosidade, mas aquilo para mim foi uma mensagem dos meus amparadores pessoais de que eu deveria levar à frente. E naquele mesmo ano, Rose, voltei ao Rio de Janeiro, que era a sede, eu coordenava simultaneamente o Centro de Educação do IPC, na época, morando em Buenos Aires, mas eu coordenava. Nossa. Eu tinha um grupo pequenininho lá que me ajudava, e eu continuava. Então, quando eu voltei ao Rio, mesma época, julho, eu propus à diretoria técnico-científica, eu disse, olha, eu tenho formado, capacitado os professores de Buenos Aires, embora não exista material em espanhol, eu tenho capacitado os professores para dar aula, e eu acabei criando um método, uma técnica. Nós não poderíamos empregar isso aqui também, um treinamento ágil para a docência, para que outros professores pudessem também desfrutar dessa oportunidade? Então, foi concordado, o Departamento Técnico-Científico concordou, e eu comecei a viajar pelo Brasil todo, implantando no IPC esse método de capacitação docente, mas na véspera eu dava esse curso. Autocura através da reconciliação. Eu dava uma palestra e dava o curso. Só depois eu entrava com a capacitação de professores. Isso também me foi instruído que eu fizesse dessa forma. Porque era uma maneira de pacificar as pessoas, delas compreenderem que a gente estava ali com o intento positivo de ajudá-las a se tornar agentes retrocognitores. Então, para mim, autocura através da reconciliação, até chegar a esse livro, em 2003, ele percorreu um longo caminho. Eu dei aula para mais de 10 mil alunos sobre essa temática no Brasil e em mais 3 países. Então, eu trabalhei muito com a temática, ouvi muito o público, e o professor Valdo tinha me dado umas instruções sobre esse curso. Ele disse, olha, você vai receber muito antagonismo de algumas consciências, tanto físicas quanto extrafísicas. Pessoa física, pessoa jurídica, sabe, Rose? Então, eu fiquei atenta, ele disse, expõe os exemplos frios, de modo frio, claro, para que as pessoas entendam que não é mais um paliativo qualquer, é uma cura definitiva se a pessoa compreende a proposta. Porque você vê, a gente fala, eu tenho muita paciência com fulano. Paciência se perde, compreensão não. Se você compreende o mecanismo da pessoa, você fica vacinado para lidar com ela. Você não é pego de calça curta, você não vai se desequilibrar, ficar perturbado com a atitude da pessoa, que você sabe que aquele temperamento daquela pessoa é daquela forma. Então, essa compreensão acaba te ajudando a relaxar as defesas e isso facilita o contato com a outra pessoa, você cria uma plataforma de confiança de relação com a pessoa. Então, eu sou muito grata aos amparadores pela inspiração dessa ideia, que só me traz alegrias. Todos os dias eu recebo feedbacks a respeito desse trabalho. É mesmo? Todos os dias. As pessoas que cruzam comigo pela primeira vez no CAEC, lá no nosso Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, pessoas que moram nos mais distantes lugares do Brasil ou de fora, até em outros idiomas, as pessoas me procuram em função desse livro. Por quê? Porque elas dizem, olha, eu usei algumas dessas técnicas e eu obtive muito sucesso. Eu me reconciliei com o pai, com mãe, com filho, com sogra, com marido, com a chefe do trabalho, enfim, vai criando um ambiente de mais harmonia, de mais bem-estar. E hoje o livro, ele está impregnado das energias de milhares de pessoas que já usaram as técnicas. Então, isso torna o livro, não eu, mas o livro forte. O livro é um livro forte. Então, eu acabo vendo que só de ter o livro na casa de alguém, um dia o familiar pega o livro, resolve ler, depois ele me procura. Então, ele fala, olha, achei esse livro, foi a minha filha, minha irmã, minha prima. Depois eu vou contar um caso bem interessante de uma atriz brasileira que teve um contato com esse livro e teve uma experiência muito bacana. Sério? Vai ficar para depois do intervalo? Vai! Então, daqui a pouquinho a gente quer saber dessa história. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. 13 horas e 12 minutos.
A Copel foi considerada a melhor distribuidora do Brasil em gestão empresarial pelo Prêmio Abrade. Fomos pioneiros na assinatura do Pacto Global da ONU e nosso programa de integridade busca sempre a excelência nas atividades na construção de um ambiente ético e transparente. Por isso, temos orgulho em dizer que fazemos a melhor gestão para atender você sempre melhor. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Você quer aumentar sua renda? Seja um revendedor Cacau Show. A loja Cacau Show do Shopping Catuaí Palladium tem uma proposta para quem quer revender produtos da marca e aumentar seus ganhos mensais. Aos sábados, às 10 da manhã, a loja promove a palestra gratuita com café e chocolate para a apresentação do sistema de revendas Cacau Show. Não perca a oportunidade às 10 da manhã no espaço Eco Room do Shopping Catuaí Palladium. Outras informações através do WhatsApp 45 99156 6359 ou na página Cacau Show Catuaí Palladium na rede social Facebook. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Utilidades domésticas, Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Vitória. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Muito bem, então estamos aqui conversando com o Malo Balona sobre autocura através da reconciliação e ela vai contar uma história pra gente. Vou sim, é uma situação que me trouxe muita alegria saber. Uma determinada atriz bem conhecida, aí de uma das emissoras de televisão, ela veio me procurar aqui em Foz do Iguaçu, queria me conhecer, e me contou que ela teve acesso a esse livro através da mãe de uma coleguinha da filha dela, que colocou na mochila da filha. Ela foi tirar da mochila da filha ao chegar em casa, da escola, pequenininha, e ela então se deparou com esse livro e resolveu ler esse livro durante a noite. E no dia seguinte ela tomou uma decisão de abrir mão de um determinado litígio para seguir em frente e abrir mão de uma coisa que, embora ela tivesse direito, não era o mais interessante. E eu conto aqui no meu livro exatamente uma casuística assim, num processo em que eu tinha todo o direito legal, estava todo na minha mão, eu poderia mover uma ação contra a pessoa e eu iniciei essa ação, mas eu tive uma projeção consciente me mostrando como é que aquela pessoa que era o alvo do meu processo vivia, cercada de consciências doentes que atormentavam a cabeça dela o tempo todo. E os amparadores me perguntaram, você quer fazer parte disso? Nossa, que sério! Aí eu respondi que eu não queria. Eu não queria. Então, muitas pessoas com as quais nós estamos em litígio, elas vivem extrafisicamente uma vida de tormento, e no mundo físico também, cercada de consciências que elas lesaram, talvez em outras vidas, talvez nessa mesma, e que já saíram dessa dimensão. E que isso cria para a pessoa um aturdimento permanente, um pertúrbio constante, que faz com que a pessoa tenha atos sempre irrefletidos, mal intencionados e carregados de agressividade. Então, eu entendi, nós chamamos a isso projeção vexaminosa. Então, quando eles me mostraram a situação em que aquela pessoa vivia, eu vi que ela era mais digna da minha assistência do que do meu litígio. Abri mão. Foi uma das melhores coisas que eu fiz nessa vida. E agora, contando para você, eu sinto claramente o banho de energia, que é para mim a confirmação de que naquela atitude eu estava
vamos dizer assim, apoiando ou assimilando uma orientação que me foi muito importante nessa vida. Por isso eu fiz questão de relatar esse fato no livro. Não vejo, assim, nenhum mérito especial da minha parte. Eu penso que, com o uso da inteligência evolutiva, que é aquela inteligência que a pessoa tem, que leva sempre para decisões mais acertadas, eu pude vivenciar uma experiência inesquecível. Eu penso que isso passou a fazer parte da minha vida dali em diante. Ao estar em dificuldade com alguém, ver que ambiente extrafísico essa pessoa vive e por que aquela pessoa é daquela forma. E isso me traz compreensão, entendimento e facilita a assistência que eu posso prestar a ela sem nenhum ranço, assim, de antagonismo, alguma coisa. Isso dissolve. Agora é difícil, hein, Malu? Muito difícil. É muito difícil. Foi muito difícil, porque foram anos e anos de luta com essa personalidade, bem próximo, familiar e tudo mais, e foi muito difícil. Mas, olha, o bem que isso fez em nível das relações daquela pessoa e nas minhas próprias relações não tem preço. Então, difícil? É muito difícil. Não achei fácil, não tive facilidade para fazer, mas tive empenho. Eu acho que quando a nossa vontade de acertar é maior do que as nossas dificuldades, as coisas costumam andar melhor. Então, eu penso que a vontade de acertar já é um ato mental de cura. Quando a pessoa fala, não, eu não preciso manter esse relacionamento litigioso, eu não preciso estar brigando com aquela pessoa a vida inteira para obter isso ou aquilo. É claro que ninguém aqui está dizendo para a pessoa abrir mão de seus direitos legais, nada disso. Às vezes tem familiar, tem dependentes que precisam, mas há certos casos que, quando a gente abre mão, a gente faz uma quitação para muitas vidas. A gente é que está se livrando de um grande fardo. Eu vejo isso no meu cotidiano, em muitas outras situações. Porque a reconciliação em si, você precisa abrir mão de muita coisa, né? Envolve renúncia. Envolve renúncia, uma palavra pesada que as pessoas têm pânico de encarar, e eu não vou dizer que foi diferente para mim, não. Renunciar a um direito legítimo em prol de um bem maior é algo que exige muita aplicação de inteligência. Claro, eu não acho que fiz isso sozinha, eu sinto que eu tive acompanhamento, que eu tive amparo, eu tive orientação para segurar a onda no que fosse possível. E realmente foi para um bem maior. Eu acho que cada vez que a gente resolve um pepino, a gente está agregando um pontinho na nossa ficha evolutiva. E eu não acho que quem escreve um livro sobre um tema, eu poderia ter escrito assim, a doença a partir do ressentimento, mas é autocura através da reconciliação. Pois é, você deu uma abordagem aqui de autocura, ou seja, não é só você reconciliar e resolver com o outro. Não, isso promove a saúde na própria pessoa. Eu penso que eu tive, assim, uma moratória existencial, um ganho de vida e de saúde, e de longevidade até maior, em função desse livro. Esse livro, para mim, foi um medicamento, foi um composto, foi um tratamento que eu recebi dos amparadores e que eu procurei ter adesão ao tratamento. Os médicos se queixam, a pessoa tá com uma doença, o médico não pode ajudar porque ela não tem adesão. Os amparadores querem ajudar a gente evolutivamente, mas se a gente não tem adesão às orientações também, não vamos a lugar nenhum. Então eu penso que o que me ajudou muito no sucesso desse trabalho, e ainda me ajuda, é a minha docilidade parapsíquica, ou seja, eu me submeter ao processo parapsíquico e ouvir vozes de outra dimensão, no sentido de que há sempre orientações boas no nosso cotidiano para a gente se sair bem, mas às vezes os ouvidos são ouvidos de mercador, como se diz, entra por um lado, sai pelo outro. Agora, Malu, isso tem relação com perdão também, né, Malu? Muita. Eu deixei de usar essa palavra, procurei evitar, porque ela tem uma conotação mística religiosa muito forte. É como se você tivesse que ser um saco de pancada. Então, perdoar não é concordar. Não é concordar com o comportamento abusivo, errado, negativo de outra pessoa sobre você, mas é compreender e criar elementos de você para se defender intimamente disso, para não perturbar o seu bem-estar íntimo. Então, eu penso que o perdão
que a igreja, que a religião traz, ele não é um perdão, ele é um perdão emocional. Passou aquele momento, a pessoa briga de novo ali na frente. É um perdão sem vergonha, como eu costumo dizer. O perdão racional é quando você entende a pessoa. Não, isso está na faixa dessa pessoa, porque ela teve essa criação, esse ambiente, ela faz isso porque ela não tem consciência das consequências do que ela causa. Ela não percebe, ela simplesmente não percebe. Às vezes você vê, vamos citar uma coisa bem simples, um vizinho barulhento. Um vizinho barulhento ou uma vizinha barulhenta. A pessoa que produz o ruído, ela não tem noção do ruído que ela está produzindo e muito menos que está incomodando alguém. Sim. Ela só pensa no ato que ela está fazendo. É igual o motociclista andando com essas motos, com essas descargas totalmente maceteada para fazer mais barulho. Ele não percebe que ele está ficando surdo. Sim. Além disso, ele está ensurdecendo outras pessoas. Então, quando a pessoa ela age de um modo anticosmoético, ela geralmente não percebe os efeitos, ela não tem a empatia para perceber o efeito negativo que pode causar em outra pessoa. Ela só pensa em satisfazer aquilo que ela pretende fazer. Ela não analisa nada. Então, essa compreensão nossa do lado de cá cria um elemento de conexão com a pessoa, de boa vontade, de não antagonismo, que até nos permite, em determinada situação, falar com a pessoa, escuta, você não percebe, mas isso acontece no seu dia a dia, fique atento, isso não te ajuda. Quantas pessoas desistiram da briga em função das ideias que estão nesse livro, que são ideias reais? Eu não estou falando aqui de uma coisa ideal, não acho que eu estou abafando nesse quesito, mas acho que eu estou fazendo uma força danada e acho que tem muita gente interessada em fazer força. Quem pode com uma consciência ou uma personalidade sincera? Quem pode? Ninguém. Malu, a Carol Bicalho entrou aqui e o Giovanni Esgaraboto. Ele diz o seguinte: boa tarde. Quando se trata de uma reconciliação entre duas pessoas, é necessário as duas estarem de acordo para ocorrer a libertação? Ou, quando perdoamos de fato e compreendemos a situação, a interprisão é resolvida mesmo sem o consenso da outra pessoa? Sem dúvida. Olha, eu tenho uma ideia, como é o nome dele? É o Giovanni. Pensa uma coisa. Eu fiz o seguinte, eu tinha um determinado familiar, que é uma outra casuística, que eu estava tendo muita dificuldade de entender. Era uma pessoa jovem, dando muito trabalho, e eu com muita dificuldade de entender. Quando eu vi que eu não tinha acesso, a que eu recorri? Está no livro isso aqui escrito. Eu recorri a uma carta de intenções. Eu expliquei para os amparadores que eu entendia aquela pessoa do jeito que ela estava, que eu aceitava aquela pessoa como ela era, mas que eu não tinha acesso. E que os amparadores dela, quem tinha interesse na evolução dela, me ajudassem a encontrar uma linha, uma ponte, um tema, um assunto, uma abordagem que permitisse eu chegar até ela para ajudar. Em vez de eu querer entrar na marra, eu pedi uma intercessão. Intercessão é alguém que vai interceder por você, a seu favor. Não é uma interferência, nem é uma intrusão. Você vai fazer uma intercessão. Olha, eu não tenho acesso. Você que tem bom acesso a ela, explica para ela que a minha intenção é das melhores. Então, isso criou uma linha de comunicação com aquela pessoa que me facilitou tudo, porque quando o outro percebe que você não está mais respondendo à energia do ressentimento, ele percebe. Então, mesmo que ele não queira te perdoar, que ele te ache a última das criaturas, dentro de você já há pacificação. Por quê? Você não tem mais antagonismo com aquela pessoa, não é recíproco, ela pode fazer toda a maldade que ela quiser, aquilo não é recíproco, você não corresponde àquilo. Então, não existe o elo negativo do lado de cá, do ressentimento ou da vingança, porque aquilo está dentro do nível daquela pessoa, é o que ela pode fazer. E essa técnica que eu usei da carta de intenções me ajudou muito. A pessoa reclamando, reivindicando. Primeiro item que eu pus na carta. Sou responsável por tudo que faço e as consequências têm que arcar com ela. 2, o outro tem sempre razão. Por quê? Porque é o jeito que ele está vendo a situação. No nível que ele alcança, ele pensa que ele tem razão. Outra coisa, juntos com os amparadores, é o terceiro ponto. Podemos resolver a questão em conjunto com os amparadores? Quando você convoca os amparadores da pessoa e os seus para um colegiado, para você debater uma questão que é para ajudar aquela, não tem força que segure isso, amigo. As coisas se aclaram, a pessoa amansa e tudo vai entrando no seu lugar. Então eu vejo que não é necessário que o outro te dê
o consentimento do perdão dele tem que ser uma coisa íntima, é dentro de você. Se você, dentro de você, você checa seus pensamentos e intenções, você vê, não, minha intenção não é negativa com essa pessoa, eu não quero que os outros fiquem a meu favor contra ela, eu não estou preocupada que me deem razão. Então, nesse sentido, você ter mais isento para praticar a reconciliação em alto nível. Excelente. Agora, Malu, a gente tem ainda 2 blocos, mas só para avisar o pessoal que a Malu trouxe um livro para a gente fazer um sorteio. Sim, olha, quem entrar em contato com a gente Isso. aqui na nossa querida RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, 1320 AM, ou então pelo Facebook, né? Nosso Facebook está aí também, nós podemos entrar pelo WhatsApp, conversar conosco aqui, e esse livro vai ficar para quem não tiver o livro, claro, que se os nossos colegas já tiverem, deixa para outro. Quem ligar e não tiver o livro ainda, ou entrar em contato com a gente e não tiver interesse, tem um exemplar aqui à sua disposição. Então a gente aguarda o contato de vocês e a gente volta depois do intervalo, daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Que tal ter acesso a notícias da Globo News, aos jogos do Sport V e às novelas da Viva, onde e quando você quiser? Conheça a tecnologia de streaming da Linka NetFoss, que também tem a melhor internet por fibra ótica da cidade. Com o streaming, você pode ver esses conteúdos no seu celular, tablet e computador, mesmo se não estiver na sua casa. Funciona como a Netflix, e você pode escolher qual jogo, noticiário ou novela quer assistir, mesmo que ela não esteja passando no canal naquele momento. Uma assinatura permite que até 5 pessoas acessem ao mesmo tempo. Entre em contato com a gente pelo nosso Facebook, Linka NetFoss, ou no site www.linka.net.br. Anotou? Linka, a melhor internet por fibra ótica e streaming de notícias, esportes e novelas para você ver no tablet, PC ou celular. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Todos os sábados, 12h30, você tem horário marcado com a psicóloga Rosiane Delgado no programa Viver Bem. Informações e dicas para descomplicar a vida, com foco na saúde e no seu bem-estar. Programa Viver Bem, sábados do 12h30 à 1h, na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Oi, Paulinho, corridinha de leve hoje? Que nada, Carol. Tô me preparando aí pra meia maratona das Cataratas. Vou correr uns 20 quilômetros esse ano. Que legal, eu já fiz a minha inscrição pra prova de 8 quilômetros. Ah, eu preciso fazer minha inscrição também. Então corre lá no Marco das Três Fronteiras. Você faz a sua inscrição lá e ainda curte o visual incrível do Marco. Opa, vou fazer isso já. Não perco essa prova por nada. 12ª Meia Maratona das Cataratas, troféu 80 anos do Parque Nacional do Iguaçu. Apoio, Cataratas do Iguaçu S.A., Parque Nacional do Iguaçu e ICMBio. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Conversando aqui com Malu Balona. Malu, a Carol Bicalho, ela falou que é excelente o livro e que ela gostou muito da técnica da madrugada. É uma técnica bacana. Na verdade, ela não é nova, mas ela foi recolhida por mim num curso que a Conscienciologia oferece, chama Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia. Nós chamamos de curso de campo, onde tem as experiências energéticas. E as consciex que trabalhavam nesse curso, as consciências extrafísicas, falavam muito dessa técnica de vai para casa, acorda de madrugada, no mesmo horário, mas isso nunca esteve escrito em nenhum lugar. Então eu resolvi coletar esses dados e colocar aqui como uma base. Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma amiga, uma conhecida, que está pensando em se separar do seu companheiro, por exemplo. É algo difícil, muitos anos de convivência, a situação, às vezes com filho, a situação fica bem complicada. Então, acordar num horário, no meio da noite, em que você já tenha dormido aquele primeiro sono, que você está sossegado, está tranquilo. Interessante que eu falei dessa técnica no programa da Ana Maria Braga, ela me chamou por causa dessa técnica. Então, a técnica da madrugada.
Então, é acordar naquele horário da madrugada e você colocar a questão em cima. Pode ser uma mudança de emprego, mudança de cidade, uma separação conjugal, enfim, o que seja. Uma decisão grande que você precisa tomar. Você então acorda naquele horário, vamos supor, 4 horas, 5 horas da manhã, levanta, está bem disposto, bem disposta, já descansou, pega uma folha de papel branca, toma um copo d'água, põe ali do lado. Se você souber fazer alguma manobra com energias, faça as suas manobras energéticas de exteriorização de energias. Isso ajuda muito a desobnubilar a mente, né, tirar as nuvens da mente, e você então se dispõe com aquele papel branco, aquele copinho d'água do lado para qualquer necessidade, uma caneta, no silêncio da madrugada, você então vai definir, divide a página em 2 e põe de um lado prós e contras da sua decisão. Agora, não vale ficar puxando a brasa. Se você já tem uma decisão tomada e está fazendo de conta que vai pedir ajuda, não é bem assim. Então, você realmente fala assim, eu abro mão, pode ser um concurso, pode ser uma decisão de carreira, coisas muito sérias que você sabe, a gente chama de decisões de destino, que vão mudar o seu destino, vão dar um outro rumo à sua vida. Então, você vai ali naquele horário e você, sem nenhum tipo de censura, lista aquelas inspirações que você tiver, numa coluna ou noutra. Nem precisa ler, deixa a folha lá, no outro dia você repete, e você faz 2, 3 vezes, às vezes 5 dias, às vezes durante uma semana, até você achar que coletou bastante dados, sem nenhuma censura, totalmente isento, e que você vai fazer uma compilação e uma análise daquilo. Então, na coluna contra, você tem isso, aquilo. Se as colunas estiverem muito desequilibradas, vale a pena fazer, mas, de novo, por isso que a gente fala, não tem quantidade de tempo. 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana, você vai lá e põe de novo. E você vai compilar aquilo como se você fosse um repórter, que você está fazendo uma matéria, você não tem nenhum envolvimento com aquilo, fora. Está lá. Você vai ver claramente, ao organizar essas 2 listagens, que a sua decisão já está ali, ela está implícita, ela está clara. E aquilo vai te dar uma segurança, uma tranquilidade e tal. Por quê? Porque você refletiu. Nós temos, o que faz a diferença entre um animal sub-humano e nós, seres humanos? A reflexão, você refletir, você se flexiona sobre você mesmo e percebe que você está ali. O cachorro não faz isso. O gato não é capaz de promover isso. Uma girafa não consegue, embora seja muito alta, ela não consegue. Ela, por mais que ela se curve sobre ela mesma, ela não pensa, sou uma girafa, estou aqui no zoológico de Foz do Iguaçu, no Parque Nacional. Não, ela não sabe. Então, é importante a diferença que tem o animal sub-humano e a consciência. É aquele que toma consciência de si, ele sabe quem ele é. E, às vezes, essa reflexão ela fica ausente do nosso cotidiano. Você, então, fazendo essa técnica da madrugada, você tem mais chance de dar oportunidade aos seus amparadores, a quem que é o melhor para você, personalidades que te acompanham, às vezes, de muitas vidas, e que sopram aquela ideia boa, têm aquela impressão positiva, te dão uma segurança íntima, uma pacificação, para você tomar a melhor decisão, a melhor para todos, não apenas para você, mas para todos os envolvidos. Quem pede para passar no vestibular, acabou de tirar alguém do vestibular, porque se eu vou entrar, outro vai sair, não vai? Lógico. A gente nunca pensa em quem sai, a gente só pensa em quem entrou. Sim. Não é interessante? Isso é muito natural, faz parte. Agora, se eu quero muito uma coisa, um emprego, um trabalho, eu tenho que pensar em quem não irá entrar naquele lugar para eu poder entrar. Não posso ficar forçando a barra. Aquele ditado popular é muito bacana. Cuidado com o que você pede, você pode conseguir. Exatamente. Então, isso aí é que é muito sério, Rose, e essa técnica pode ajudar a pessoa a ficar mais livre no pensamento dela, mais isenta, a acertar mais. Eu fiz essa técnica, né, quando eu morava no Rio, para ver se eu viria ou não morar em Foz. Mas foi engraçado, porque assim, eu coloquei uma opção, ficar no Rio, ir para Foz, até cogitei a possibilidade de voltar para minha cidade. Só que aí eu vim lançar o meu livro aqui em Foz. E quando eu vim Fala no título do seu livro, que às vezes a turma aqui ainda não ouviu. Consciência em Revolução, que é autobiografia, uma né? autobiografia. Então foi justamente bem nesse período, quando eu vim para Foz para lançar o livro, eu levantei de noite, andando ali no CAEC, estava uma neblina, assim, parecia que eu estava na Dimener. Olha que interessante. Aí eu olhei tudo aquilo, eu tinha marcado o laboratório de ProEx,
de madrugada para eu fazer. Na época tinha de madrugada. Eu vou fazer, vou decidir no laboratório. Olha que bacana a gente ter esse laboratório aí de madrugada. Aí, menina, a hora que eu levantei de manhã, mas aquela neblina toda assim, parecia que eu estava no extrafísico. Aí eu falei, quer saber? Eu venho embora pra cá mesmo que eu venho. É para cá que eu venho. Mas eu pus lá o prós e contra. Que bacana, e a né? gente, muito bacana. Isso, os como se a mente da gente fica limpa naquela hora e você não põe juízo de valor, né? Porque senão você tem uma tendência, mas olha, mas e se eu for, tem os apegos. Vai me dar trabalho. E o emprego, como é que eu faço? Vou começar do zero, não sei o quê. Não, mas a hora que você tá ali, limpa, sua mente tá vazia ali, ó, prós e contra. É só você e o seu mental soma e os amparadores, né? Parece que aí as ideias vêm mais, né, isentas, né? Tira um peso de cima da de gente, emoção, porque a decisão, tomar uma decisão de destino, uma decisão crítica, é um peso para a gente, não é uma coisa simples que a gente tira de letra, nada de braçada, não é. É algo difícil, às vezes envolve até muitas outras pessoas, né, consequências, separações de pessoas, deixar um lugar, então tudo isso tem que ser medido, sair de um curso para um outro curso, mudar de carreira, tudo isso pesa. Então, nessas decisões de destino, se a gente faz uma decisão, vamos dizer assim, compartilhada com os amparadores, um sistema de colegiado com os seus amparadores, a chance de acertar aumenta muito. E a reconciliação é uma decisão, né, Mauro? Importantíssima. Eu estimo, Rose, que é uma das decisões mais críticas. Quando eu tomei essa decisão na minha vida, eu senti que as coisas mudaram de figura, assim, mas assim, da água para o vinho. E tem um texto naquele livro, Projeções da Consciência, que me impactou muito. É um texto que o professor Valdo tem uma experiência fora do corpo e alguém comenta com ele, um amparador comenta com ele sobre a questão familiar. Então, é mais ou menos isso. Quando você desponta numa família humana, você não vai poder classificar ou tirar do seu caminho aquele que é mais difícil, tem o outro com quem você convive melhor, tem esse aqui que você tem uma afetividade enorme, mas aquele outro nem tanto, e nós não temos o direito de excluir do caminho ninguém. E lá vem a frase que me impactou. Às vezes, por causa daquela pessoa, justamente, que você tem a maior dificuldade, é que você teve a vida atual. Poxa. A vida atual veio para você resolver aquele impasse, porque quando você resolver aquele, todos os outros vão entrar no bolo. E isso aconteceu comigo bem antes de eu escrever esse livro, bem antes de dar o curso, e foi na leitura do livro Projeções da Consciência. Ao despontar numa família humana, não pode segregar ninguém. Todos estão ali, e às vezes aquele familiar que você tem mais dificuldade é justamente o que propiciou a oportunidade de você estar aqui hoje para poder resolver a questão com ele. Isso é um caso real, vivencial, meu, particular, da minha vivência de família e que teve um resultado fora de série. Olha, a Carol aqui tá lembrando que hoje é aniversário do Guilherme, né? Isso que mesmo. Ele merece ganhar o livro. Ah, Guilherme! Olha, não sei se eu vou te empurrar uma bomba aqui para você ler, viu? Mas olha, então, acho que tá bem justo. Eu achei muito bem lembrado. Então eu vou deixar depois um outro exemplar aqui, Rose, para os nossos ouvintes, para que as pessoas possam também ter acesso. Mas esse aqui, então, eu vou dar para o meu colega, o Guilherme Wojciechowski. Você aprendeu a falar o nome dele? Aprendi o nome dele, eu levei um tempo, Rose, você não faz ideia. É porque esses sobrenomes assim, né, poloneses, austríacos e tudo, eles só tem vogal, eles só tem consoante, não tem vogal, você fica procurando a vogal para poder casar e não casa, fica tudo solteiro. Aí você fala, nossa, como é que eu vou falar esse nome aqui todo? Mas eu aprendi, viu, Guilherme? Tudo de bom para você, eu já te mandei uma mensagem hoje. O Guilherme adora ler. Eu sei que ele é o cara do livro, ele gosta da leitura, muito bem informado, e te desejo tudo de bom aqui, ao vivo, tá? Da nossa RCI aqui no microfone. Foi lembrado, Guilherme. Então a Nilza Gladys também entrou aqui, e a Nilza deu os parabéns, excelente tema, e a Adriana Bechara também falou que delícia de bate-papo, né? Gostoso, boas energias. Isso é bom, são coisas positivas, construtivas, fazer uma reunião de pessoas, aqui mesmo que seja aqui ao vivo, aqui na nossa RCI, numa televisão, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, uma conversa construtiva, ela consolida energias saudáveis ao nosso redor, torna a nossa vida mais leve e melhor. Então, o otimismo, a conversa
boa, edificante, positiva, sempre vai fazer um bem maior. Por isso que a gente está aqui procurando trazer e compartilhar com vocês. Agora, Malu, você deu ênfase na autocura, né? Porque você colocou a autocura desse tamanho através da reconciliação. Você poderia ter falado assim, ó, a reconciliação promove a autocura. Poderia. Por que a autocura? Por que a autocura você deu a ênfase? Eu achei muito bacana, Rose, porque eu comecei lá pela década de 1980, que eu comecei a me interessar pela saúde do corpo a partir das emoções. Não é uma coisa nova que eu conheci depois da Conscienciologia, não. Foi bem antes. Eu, naquele movimento que houve no Rio de Janeiro, ali no Parque Lage, das medicinas alternativas, da questão da própria autocura, dos cuidados pessoais, eu admitia perfeitamente que o que você pensa afeta a sua saúde. O que você sente afeta a sua saúde. E ao longo da minha experiência como docente, nesses 30 e tantos anos de trabalho, eu confirmei isso várias vezes. Eu vi aquela a minha aluna sentada na sala de aula, com os ombros assim levantados, parecendo que estava se defendendo do mundo. E era um processo de reconciliação que ela precisava de fazer. Aquilo criou uma tensão na pessoa, que ela não dormia, ela não se sentia bem. Então, eu comecei a ver efeitos devastadores do antagonismo, do ressentimento, da pessoa, da hostilidade. Não falo nem da agressividade, da violência doméstica, que aí já extrapolou para outro território. Eu estou falando pura, né? A pessoa que ainda... eu chamo de normopata, né? Nós temos o sociopata e nós temos o normopata. O normopata somos nós, aqueles que têm um índice de doença, mas que pode ser administrado pela própria pessoa. Ela sabe, ela procura um profissional de saúde, ele fala, olha, a senhora tem que mudar a sua dieta, seu fígado, seu rim, ou seu estômago estão reclamando. Você vai lá e adota aquilo como um princípio de vida. Então, da mesma forma, as emoções danificadas, erradas, equivocadas, que às vezes estão inoculadas em nós, vidas e vidas, a gente nem sabe de onde que veio aquilo, elas também estão detonando células, elas estão promovendo alterações no nosso metabolismo, enfim, e se eu penso que eu sou incapaz de resolver as coisas, eu dou um comando negativo para a minha imunidade, quando eu digo, eu não sou capaz, eu não posso, eu não dou conta, eu não sei, tudo isso acumula mais radicais livres nas nossas células, quer dizer, matam as células mais cedo. Então, eu percebi desde criança que a positividade tinha um fator importante na saúde. Por exemplo, eu com 5 anos de idade, quando havia briga familiar ou alguma coisa, o que eu fazia? Ia para um canto, vestia uma roupa qualquer e fazia um teatro, punha a família toda sentada e fazia uma peça de teatro para eles. Sério? Então, isso imitava os parentes, aquilo tudo terminava em boas risadas, todo mundo achava graça, e eu fazia aquilo para me defender, porque quando eles brigavam, as consciências doentes vinham todas atrás de mim. Tanto que tinha uma senhora da família, que era uma espécie assim de conselheira da família, ela falou assim, coitada de você, minha filha, eu tenho muita pena de você. Os mortos da sua família, todos te procuram. Foi o modo como ela me serviu para ela me dizer que eu era parapsíquica, sensitiva, e que quando havia um ambiente desarmonizado, eu sentia o impacto. Tanto que eu percebia, muito criança, eu percebia, se eu chorar, o universo cai, se eu ficar com raiva, o universo treme. E eu tinha essa máxima para mim, que eu não podia ficar com raiva, porque aquilo fazia tremer o universo. E se eu ficasse triste, fazia todo mundo chorar. Então eu sabia que a minha conduta tinha uma repercussão no ambiente, como criança. Eu percebi isso muito cedo. Então, eu vejo que autocura é tudo que você procura que é a favor da sua saúde. Saúde psíquica, afetiva, psicológica, emocional, o nome que você quiser dar. A sua saúde em geral, ela é reflexo do seu mundo mental. Então, a ideia comanda a saúde. Eu pensava, se a ideia comanda a saúde, se eu quiser mudar de ideia, eu vou mudar a minha saúde. É óbvio, eu vou mudar a minha saúde a partir da ideia. Então, toda vez que vier uma ideia que pode sacrificar a minha saúde, eu vou agir em cima disso. Então, eu vim trazendo isso como um lema muito cedo, isso deve ter vindo muito impregnado para mim, de curso intermissivo, muito impregnado. Sim. Tanto que nessa vida... Eu tive uma neuralgia de trigêmeo, que é quando o nervo trigêmeo, que mexe aqui com a metade da face, né, tem dos dois lados, ele atua porque ele atua em 3 áreas do rosto, e pode causar dores horríveis quando ele inflama, ou ele esbarra numa artéria,
e eu tive justamente isso. É genética, minha mãe também teve. Interessante que eu, como tenho lembranças de vidas passadas, eu sei que numa determinada vida, eu me queixava muito das dores de cabeça do lado esquerdo, e na autópsia revelou que eu tinha um tumor nessa área. E nessa vida eu tive apenas um curto-circuito, que a medicina avançada de hoje, ela envelopa aquele nervo de uma maneira, é até com teflon, o teflon cirúrgico, e ali é como se fosse fita isolante. Faz uma fita isolante ali e você não tem aquelas dores neurológicas. Então eu vejo que a cura, ela se processa de vida a vida. E nós, na Conscienciologia, estudamos uma área bem complexa que a medicina sequer percebe, sequer tomou conhecimento, que é a paragenética. Eu acho que a autocura, ela é na paragenética. Você vai lá e cura a sua genética, o seu para-DNA, que vem de vidas e vidas. Mas ele é mental, ele está todo na cabeça. Então, se você muda a estrutura do pensamento, aqui a gente já falou muito sobre pensene, eu sei que você também abordou isso com seus convidados, pensamento, sentimento e energia. Então, para mim, o pensamento mudando, você conseguiria controlar a saúde não só do corpo físico, a saúde dos corpos mais avançados. Então, é nesse sentido que eu valorizei muito o título, Autocura. Autocura. Excelente. E se você quiser saber mais, entre em contato com a gente ainda tem ainda o último bloco depois do intervalo. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Oiê, tô aqui pra falar com você ligadinha e ligadinho na rádio. Bom, eu levanto cedo e já coloco na minha rádio favorita pra saber tudo que tá rolando. Adoro. Mas quando saio de casa, tenho que usar o meu pacote de dados pra continuar na sintonia, né? É muito chato, porque a operadora já fica avisando que vão acabar os créditos. Já decidi. Ainda hoje vou comprar um celular com rádio. Celular com rádio é só plugar o fone e curtir. E então, partiu o celular com rádio? Falou em música, notícias e esporte sem gastar internet? Falou celular com rádio. Rádio é de graça. Utilidades domésticas, Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Todos os sábados, à 13h, a RCI convida você para o debate do seu projeto de vida. O que você quer deixar como legado de sua existência? Quais são as suas metas pessoais? Como gostaria de ser lembrado? O que lhe motiva a ir adiante, faz brilhar os seus olhos? Venha e participe desta jornada. Ouça ao vivo no rádio e assista a live no Facebook Rádio RCI Iguaçu. Programa Projeto de Vida. Sábado, da 1 às 2 na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos aqui no bate-papo com Malu Balona sobre o livro dela, Autocura através da Reconciliação. Malu, o seu subtítulo é Estudo Prático sobre a Afetividade. Sim, eu penso que está tudo aí relacionado, porque o que é a afetividade? É aquilo que te afeta. Afeta você, afeta o outro. Se é um sentimento positivo, é uma afetividade sadia. Mas quando é um sentimento antagônico, de repulsão, de antipatia, do que quer que seja, antagonismo, hostilidade, a situação fica complicada porque você entra em contato com aquela energia e se ficar pensando no assunto, aquilo vai minando sua saúde do lado de cá. Então, é nesse sentido que eu percebi a dificuldade que era quando você tem uma pessoa ou um grupo de pessoas, ou até um trabalho que você não gosta, que você todo dia pensa mal daquilo, todo santo dia aquela energia vem para você e ela te faz mal. Então, a gente tem, pela própria sociedade, a gente vamos dizer, adestrado, contagiado, para botar tudo embaixo do tapete e esquecer. Mas a emoção, ela não admite repressão. Quando você reprime a emoção, ela é igual um barril vazio na água. Você aperta ela para baixo, um belo dia ela estoura. Então, é muito importante. Eu dediquei alguns anos, e ainda dedico, talvez não com tanta frequência mais, mas muitos anos a entender
os meus antagonismos, as minhas antipatias, os meus desafetos, porque eles mostravam muito da minha natureza, eles falam muito de mim. Mas para estudar isso, ao invés de eu colocar os sentimentos negativos lá, eu procurei fazer o contrário, Rose. Eu olhei tudo que eu precisava mudar em mim. Se eu estava me apresentando muito egoísta, eu precisava de ser mais altruísta. Eu fui estudar o altruísmo. Se eu tinha uma questão de agressividade, eu tive que estudar a docilidade. Então, eu fiz a lista, a coluna A, era tudo que eu precisava aprender. Isso é uma técnica, né? É técnica de autopesquisa, ao contrário, antônima. Porque ao invés de você pegar o que é ruim e ficar remoendo aquilo, fazendo lista de coisa negativa que você já fez, você vai pensar, quais qualidades eu preciso adquirir para poder superar isso? Então, a qualidade eu ainda não conheço, o ruim eu já conheço, porque eu vivo com ele todo dia. Então, eu vou deixar isso aqui um pouco de lado e eu vou me tornar doutora naquilo que eu preciso adquirir. Bons relacionamentos, amabilidade, docilidade, generosidade, altruísmo, desprendimento, enfim, aquilo tudo que poderia me fazer bem. Eu fui estudar os assuntos com profundidade, como faço até hoje, estudar biografias de pessoas que tinham aquelas qualidades para eu poder assimilar. No passado, os povos mais antigos, eles matavam o inimigo e que pegava o crânio dele e até alguns eram canibais porque achavam que adquiria as qualidades da pessoa. Hoje a gente não faz isso, mas você pode estudar a biografia de gente muito bem sucedida no âmbito das relações humanas, da afetividade, e estudar como é que elas pensavam, o que elas faziam, qual era a época que elas viviam, se o ambiente teve uma influência maior sobre aquilo. Então, eu aprendi bastante, eu sou uma grande estudiosa de biografias, eu já li alguns milhares, se posso te falar assim, nesses meus últimos 40 anos de vida, li muita coisa, então eu vou aprendendo com a pessoa, eu vou aprendendo ao ler. Então, o livro é uma aprendizagem, e a aprendizagem é democracia participativa, porque todo mundo pode chegar lá, né? Todo mundo pode aprender. Eu aprendi muito escrevendo esse livro, foi o que mais aprendi, tenho certeza. Se ele causou algum bem ou levou algum bem às pessoas, o maior bem que ele causa e provoca é em mim, porque quando eu escrevo um livro como esse, de qualquer modo, eu tenho que ser coerente com o que está aqui. Aliás, eu tive uma projeção nesse sentido, eu encontrei uma mulher dando numa projeção extrafísica, fora do corpo, a mulher dando um piti tremendo, reclamando de tudo, e eu conversei com ela seriamente, falei, escuta, você para com isso, que isso aí não está resolvendo, não está nada. E fui me adiantando, enquanto eu estava andando, ela, a Concierge, falou para mim, escuta, você agiu igualzinho você escreve no seu livro, então tá tudo certo. Ou seja, eu fiz com ela do jeito que estava descrito aqui. Ou seja, a mesma técnica que eu descrevi no livro, eu apliquei com ela. E ela parou. Parou com aquele espetáculo todo. Falei, isso aí não vai resolver nada. Bem ao meu jeito de tarefa energética, de esclarecimento, tarefa de esclarecimento, mas num modo não ríspido ou rude, mas direto, objetivo, franco. Fala, não, você pode parar com isso. Então, isso fez a pessoa acordar, e ela falou, é o que você fala no seu livro, você faz. Então, o que está escrito, a gente pode não ser ainda o modelo ideal, mas pelo menos a gente fica mais parecido com aquela realidade, para poder ter mais autonomia e ajudar mais as pessoas, né, Rose? A Malu, a Dionise aqui, falou que, olha, quero ler também Síndrome do Estrangeiro, mas não consegui ainda. Vai ter brevemente, eu vou colocar numa página, eu estou preparando uma página, não é um blog da Malu Balona, é uma página do meu livro Síndrome do Estrangeiro, na qual vocês vão poder colocar relatos, fazer comentários, e o livro vai estar, a 4ª edição, de 2019 vai estar gratuita e à disposição de todos nesse site. Então, é o site do livro. Esse livro aqui, ela falou que já comprou, que ela recomenda, né? Falou que foi ótima entrevista. A Lúcia Helena Lu também entrou. Oi, Lu. Bom, é isso. Muito bom, Rose. Malu, então a gente tem aí alguns minutinhos, né, para a gente fazer o encerramento. Você gostaria de deixar aí alguma mensagem, alguma coisa assim para o pessoal que está acompanhando? Para o nosso ouvinte, para o nosso vidente que está lá no nosso Facebook também acompanhando. Olha, eu acho que eu acho que vale a pena o esforço da reconciliação. Não acho que seja
não tem aqui nenhuma ideia pronta para você fazer aquela diante do espelho, sou lindo, me amo, o universo está a meu favor. São várias técnicas, Esquece né, isso. Malo? Todas elas, estão todas descritas. Tem 18 técnicas no meu livro, extremamente práticas, que você pode aplicar e os resultados são notórios para quem aplica o livro. Eu também agradeço muito a muitos educadores, psicoterapeutas, inclusive psiquiatras, que utilizam as técnicas que estão nesse livro, e eu recebo feedback dessas pessoas também, que usam como um processo de terapia junto, aplicando... A sua especialidade é consciencioterapia, Sim, né? foi uma condição que o professor Valdo me classificou dessa forma, tanto no livro Síndrome do Estrangeiro, quanto nesse livro, ele classificou dentro de área de consciencioterapia, quer dizer, a terapia da consciência pode ser feita por você mesma, ou pode ser usado facilitadores, psicólogos, médicos treinados com essa técnica. Então, esse livro só me traz alegrias, e essas alegrias se renovam, porque novas pessoas virão, e quem sabe, quando eu renascer por aqui, numa outra existência, eu dê de cara com esse livro aqui, e vou reconhecer o que está aqui, e certamente vou aprimorar, que eu espero que até lá eu já tenha aprendido um pouco mais sobre esse terreno da afetividade e da reconciliação. A Cíntia Vital também entrou aqui, agradeceu, né, grata. Eu que agradeço. E teve uns coraçõezinhos também voando por aqui. Muitos coraçõezinhos para vocês também. Aqui no Facebook. Muito bom, Rose. Ô, Malo, então a gente faz como, Malo, com o livro? A gente tem aqui algumas pessoas... Então eu vou dizer a vocês assim, se a pessoa não tiver o livro e ela quiser se comunicar aqui conosco na rádio, ela vai ter um livro aqui à disposição se ela estiver em Foz do Iguaçu. Se for uma pessoa de fora, Christian, nosso colega que está aqui na mesa, que está pedindo, eu vou deixar no CAEC, que é o melhor lugar. É só falar que foi o livro doado pela professora Malo no programa Entre Livros, no dia 17 de maio, tá bom? Então, e o outro livro vai para o aniversariante de hoje, que eu vou oferecer para ele. O Emanuel Maia entrou também. Então, a gente vai... encerrando, né, por aqui, a gente agradece aí a participação de todos vocês que colaboraram aqui, entrando no nosso Facebook, a gente agradece imensamente a Malo. Obrigado, Rose, eu que sou grata. A aulona aqui que a gente teve de reconciliação, não é isso, Malo? E a gente vai trazer você quando sair a próxima edição do Síndrome. Sim, estamos aguardando, vai ser lançado aqui, que eu faço mesmo. Questão de estar aqui lançando esse livro que muita gente já me cobrou. É isso aí, então quando sair a gente traz a Malo de volta aqui. E a gente agradece, então, a vocês. Esperamos, na próxima sexta-feira, mais Entre Livros.